Boa noite, começa agora para as 22 cidades acreanas, mais um Ideias da Aldeia. Eu sou Diogo Soares e no programa de hoje eu vou conversar com o juiz federal, o doutor Davi Wilson de Abreu Pardo, ele que atualmente é o diretor do foro da Seção Judiciária do Acre, da Justiça Federal. Boa noite, doutor Davi, bem-vindo ao Ideias da Aldeia. Obrigado pelo convite também, é um prazer estar aqui. Doutor, a Justiça Federal ela está presente em todos os estados, além do Distrito Federal, no Brasil inteiro, e cumpre um papel importante na sociedade. Eu queria que o senhor dissesse para a gente que papel é esse e quais os casos que vão parar na Justiça Federal. Falar do papel da Justiça Federal talvez seja recuperar também uma história dela própria, mesmo que seja uma história recente. A gente tem alguns casos assim bem paradigmáticos, ou seja, bem exemplares, bem importantes. Nessa história recente, quando a ditadura foi instalada no país, a gente teve a recriação da Justiça Federal, isso também é um fato. Mas logo após, na década de 70, já tivemos um caso que também fez parte dessa reação contra a própria ditadura. Por exemplo, o caso Vladimir Herzog, de indenização por causa do desaparecimento dele, da morte dele na prisão, na verdade, foi julgado pela Justiça Federal no tempo da ditadura, condenando a União que estava sendo, enfim, presidida pela própria ditadura, pela força militar, né? Então, assim, é um marco que a gente tem na própria retomada da Justiça Federal. Esse é um caso bem exemplar que a gente sempre referencia ele. Tem vários outros casos. Aqui mesmo na nossa terra a gente tem casos que a Justiça Federal comandou, presidiu o processo, que foram assim de repercussão e de muita influência no cotidiano das pessoas, assim, de resultado prático na nossa vida do dia a dia. O que a Justiça Federal faz? Ela processa e julga as causas que envolvam a União, os entes federais, as pessoas e as autoridades federais. Todas essas causas, todos esses processos, por exemplo, contra o INSS, que é uma autarquia, uma pessoa jurídica federal. Contra a Caixa Econômica Federal. Contra a Caixa Econômica Federal, contra a Universidade Federal do Acre e todas as universidades federais também, dependendo do estado. Todos esses processos acabam sendo, então, julgados e processados na Justiça Federal. Os crimes federais, crimes contra o sistema financeiro, crime tributário, sonegação tributária, é um crime federal também, crimes que envolvam, assim, pessoas que estejam em exercício de alguma atividade federal, praticados por funcionários públicos federais, são crimes também da nossa alçada, da Justiça Federal. Então, assim, o critério primeiro é exatamente esse. Correto. Se tem um interesse da União, se tem um interesse, um envolvimento da União ou das suas pessoas jurídicas, das suas entidades... A Justiça Federal é quem julga. A Justiça Federal, então, tem que justamente processar o feito, né? Doutor Davi, uma das características dessas que o senhor citou, as causas em que a União tem interesse, é parte de alguma maneira, tem um caso bem específico e que no Acre produz várias causas, que é o caso dos soldados da borracha, que parece que para obterem os seus benefícios eles têm que passar por um procedimento, ou quando eles requerem isso, é através da Justiça Federal. Como é que funciona isso? Quem tem interesse no tema, de repente, quem está vendo a entrevista agora e tem interesse em saber sobre os seus direitos com relação a essa situação de soldado da borracha, como é que pode acessar a Justiça Federal? Então, não só soldado da borracha, mas o ponto é interessante porque, de fato, isso sempre foi uma questão de bastante interesse, até histórico mesmo, um respeito a essas pessoas que ficaram bastante tempo aqui no nosso estado e foram até defensores das nossas fronteiras também, ocuparam esse espaço todo. São os nossos soldados, na verdade, foram quem povoaram e tomaram de conta do nosso território, particularmente durante a Segunda Guerra Mundial. Por que eles têm, de repente, que comparecer perante a Justiça Federal para exigir, para pedir os seus direitos? Porque as ações deles são contra o INSS, que é uma autarquia federal. E esse benefício do soldado da borracha foi reconhecido como um benefício de ordem federal. Está na própria Constituição de 88, começou lá esse reconhecimento, e isso é um ônus que tem que suportar o INSS. Então, assim, nós temos exatamente a necessidade de, quando alguém pleiteia isso e o próprio INSS não defere, não concede, não concorda com aquele pedido que é feito pela pessoa, que passou o seu tempo de infância, ou de juventude, ou de trabalho efetivo, de profissional, como soldado da borracha, ou como seringueiro durante a Segunda Guerra Mundial, se o INSS não reconhece esse direito que o cidadão pleiteia, ele pode, então, acionar o INSS na Justiça Federal, através de um processo. Para que se faça isso, e normalmente as questões previdenciárias são que questões?
questões relativas a soldado da borracha, ao auxílio benefício rural, de aposentadoria rural, o trabalhador rural que está lá na beira do rio, lá no Seringal, alcançando certa idade, comprovando que sempre esteve lá, tem um benefício legal a se aposentar por idade rural, se tem algum problema de saúde também, aqueles que são carentes, que não têm nenhum tipo de renda para sobreviver e nem a família pode fornecer essas condições de sobrevivência, também tem direito a um benefício previsto na lei, e todos esses benefícios são concedidos ou devem ser concedidos pelo INSS. Então, quando a pessoa não tem isso garantido, reconhecido no INSS, quando ela vai pessoalmente, porque ela tem que ir lá pessoalmente, é só quando ela não reconhece a ela esse direito, o INSS, é que ela pode entrar com um processo. E aí vai ser na Justiça Federal, que Correto. tem o juizado, inclusive, nessas questões de valor menor, não são questões menores, com menor importância. O valor da causa tem um limite. Isso é importante dizer, não são questões menores. Uma questão de soldado da borracha, de aposentadoria rural, de um benefício assistencial para o cidadão, é o que importa para ele. Isso tem muito valor para ele. Mas como são valores assim monetários que normalmente estão abaixo de certo nível, patamar, eles podem então entrar com uma ação no juizado. Que é mais rápido, o procedimento é mais... Que é o juizado nosso. A gente tem sempre falado do juizado porque o juizado já é uma prática comum na justiça estadual há mais tempo. Quem puxou esse carro foi a justiça estadual, de todos os estados, mas a partir de 2002 nós tivemos a criação da lei do juizado federal, que tem mais ou menos um mecanismo parecido. Qual seja, naquelas causas de pequeno valor, repito, não a importância da causa, mas de pequeno valor, as pessoas podem, sem utilizar advogado, podem reclamar na justiça que alguma entidade dessa, como o INSS, por exemplo, mas não só, mas como o INSS, não está reconhecendo o direito e podem comparecer lá na justiça. No caso do INSS, é bom eu repetir isso, o cidadão deve ir lá na justiça procurar o seu direito depois de passar no INSS. Isso é interessante. Por quê? Para tentar resolver pelo INSS Isso. mesmo. Se for o caso de se resolver administrativamente, você não precisa acionar o judiciário para isso, né? Porque assim, de repente, você entra na justiça sem ter ido no INSS, o INSS se reconhece num processo, mas você demandou a formação de um processo, a movimentação do judiciário. Então, assim, depois que não se reconhece no INSS, se pode ir na justiça. Ingressa na justiça. Doutor, e continuando nesse assunto, uma das grandes dificuldades de quem procura esse benefício do soldado da borracha era a questão da comprovação, né, através de documentos de que se era um soldado da borracha. Isso ainda é um problema para quem... É um problema, Diogo. Eu vou só complementar com relação ao juizado. Então, a partir de 2002, nós tivemos a criação do juizado e, para nós, na Justiça Federal, foi uma verdadeira revolução. Está sendo, na verdade. Correto. A gente tem tido uma demanda muito grande, uma explosão de processos. É um desafio para nós enfrentar isso também. Os servidores, os juízes, todos se empenham para resolver essas questões. Enfim, fazem muitos esforços para que a gente tenha uma regularidade, uma celeridade, porque a ideia do juizado é essa, que se resolva logo. Tanto que não tem um sistema de precatório. Para quem conhece, é uma cobrança contra o Estado que demora anos e anos. Tem uma dificuldade de pagamento com relação a isso. A gente tem um sistema de pagamento mais rápido que funciona. Mas assim, o juizado tem e ele funciona de acordo com a legislação. Não pode ser diferente. E a legislação exige exatamente pelo menos algum tipo de documento que indique que o cidadão praticou aquela atividade, exerceu aquela atividade. Não só soldado da borracha, como atividade rural também. Correto. É interessante que quem está lá na beira do rio, quem está lá no Seringal, na colônia, tem essa preocupação, inclusive hoje, que ainda não alcançou a idade de se aposentar ou de receber algum benefício, que ele se preocupe em ficar guardando esse tipo de documentação, porque isso vai ser exigido dele no momento em que ele for no INSS. Né? Porque assim, o judiciário não pode abrir mão disso. Está na lei estipulado que tem que haver um início de documento, algum tipo de documento que indique exatamente isso. Né? É uma dificuldade? É. Mas assim, é uma exigência que todos os tribunais superiores, Supremo, consideram que é correta, que é devida. Então nós temos que também aceitar essa exigência. Sim, nesses casos, já houve casos em que só com a prova testemunhal alguém conseguiu um benefício? Assim? Olha, até 98, soldado da borracha era só com prova testemunhal. Até 98. Então, bastavam testemunhas e se fazia muita audiência com muitas testemunhas até 98. Aí nós tivemos a mudança da legislação em 98.
A legislação prevê que em casos bem excepcionais, bem diferentes, em que a pessoa comprove também que não tem o documento por algum fato, enfim, que não foi previsto, algum incêndio, alguma alagação, tipo de coisa assim. Correto. Se ele prova que ele perdeu o documento que ele tinha lá naquele tempo em razão de algum fato extraordinário desse, até se pode aceitar. Mas é uma via muito estreita. E depende muito de cada caso. Aí tem que avaliar, né? Não é que a gente está dizendo que sem documento você pode. Não, a regra é, tem que ter início de prova documental. Em casos bem excepcionais, são difíceis de se fazer comprovação, é que se dispensaria o documento e ficaria só com testemunha. A mudança em 98, né? A partir daí não foi possível. Doutor, o senhor já colocou a parte da organização da Justiça Federal e citou os juizados. Tem algumas outras atividades, como a própria Justiça Itinerante, que a gente vai tratar um pouco mais no segundo bloco. Eu queria que a gente tivesse, para a gente entender melhor como é que funciona, porque do mesmo jeito que tem uma Justiça Estadual, existe uma Justiça Federal, que tem competência para julgar determinados processos. É basicamente o que o senhor explicou. Agora, a Justiça Federal, como é que ela está organizada? Aqui no Acre é uma seção dessa Justiça, né? Ou seja, uma sede dela que se localiza aqui em Rio Branco. Existe uma pequena sede em cada município, ela está ligada a Brasília. Como é que é essa organização estrutural da Justiça Federal? Isso é interessante. Uma vez eu faço uma imagem, né, um cenário de toda a Justiça Federal no Brasil. Nós temos em cada estado do país uma seção judiciária, a gente chama seção judiciária. Então, o Acre é uma seção judiciária, Rondônia é outra seção judiciária, Amazonas e assim por diante. E são 5 regiões no país. Nós temos 5 regiões. A nossa região aqui no estado do Acre, ela integra a primeira região da Justiça Federal no Brasil. A sede da nossa região é em Brasília. Então nós temos em Brasília um tribunal, que é o tribunal que julga os recursos dos processos que a gente julga aqui. Então assim, são 5 regiões. A primeira região com sede em Brasília, que abrange 14 estados. É uma região muito grande. Cada estado uma seccional e 5 regiões dividindo o país todo. Nós temos a Justiça Federal no interior também, o Diogo. Isso é verdade. Mas assim, é um processo que está sendo feito a partir da década de 90 de interiorização. Por quê? Porque as seções judiciárias de cada estado, elas têm sede na capital dos estados. Correto. Como então, é aqui no caso de Rio Branco. E na verdade aqui no Acre a gente só tem em Rio Branco. A gente tem, doutor, só para a gente, essa parte verde é a parte, aqui está o Acre, né? Isso. E essa parte verde é a primeira região, então, que é onde nós estamos inseridos. Que é quase todo o território nacional. É grande, é a maior região. A maior região do ponto de vista geográfico, sem dúvida alguma. É imensa, são 14 estados com mais o Distrito Federal, né? Então nós temos, assim, quase 100% do território sobre a jurisdição da primeira região. Correto. Mas o que eu estava te falando, a interiorização. O que acontece? Nós temos um processo paulatino de interiorização que está sendo acelerado nos últimos anos, particularmente no ano de 2004, 2005 e nesse agora. O que é a interiorização? É exatamente levar a Justiça Federal, suas sedes de varas, locais de varas da Justiça Federal, para o interior, não só nas capitais. Algumas regiões estavam mais avançadas e a nossa primeira região tem avançado muito nisso. Rondônia, por exemplo, já ganhou há umas 2, 3 semanas, a primeira vara no interior que vai ficar em Ji-Paraná. Bacana. Amazonas, que é uma das maiores cidades de Rondônia. Tem uma região assim com bastante municípios e muita gente também, então vai ter uma importância muito grande ali. A Mato Grosso já tem, todos os estados já têm, quase todos os estados da primeira região já têm varas no interior. O que nós temos assim de notícia interessante para o estado do Acre é que faz algum tempo, inclusive outros colegas nossos aqui do estado já tinham feito um pleito para que se instalasse uma vara em Cruzeiro do Sul. Então, Cruzeiro do Sul pode ser e vai ser sede de uma vara da Justiça Federal. Esse pleito já está devidamente reconhecido no tribunal, nos conselhos da Justiça, e tem um projeto de lei de criação de mais varas federais, e é possível que com essa criação de mais varas federais, uma dessas varas seja exatamente para Cruzeiro do Sul. Que aí começa a interiorização no estado do Acre também, que é um processo que está sendo feito no país todo. Por que essa interiorização? Isso é importante dizer. Porque exatamente você acaba tendo, um primeiro ponto, o Estado assumindo algumas funções que seria da Justiça Federal, não é uma questão de disputa, mas é ver que o Estado não teria que subir se encargo, isso é um ponto interessante, execução fiscal, crimes federais que acontecem nesses locais, contrabando de entorpecentes, por exemplo,
o Estado acaba assumindo, né, um peso que seria um ônus, um serviço seria da Justiça Federal. E, ao mesmo tempo, tem o inverso disso. É interessante para a Justiça Federal não só estar assumindo essas atividades, como ela está se aproximando cada vez mais do cidadão. Doutor Davi, falando em aproximação, a gente pode deixar esse tema para o segundo bloco, que a gente vai tratar de justiça itinerante, e é que também tem relação direta com esse processo de interiorização da Justiça Federal. Não sai daí, daqui a pouco a gente continua esse bate-papo sobre a Justiça Federal no Acre com o doutor Davi Wilson. Estamos de volta conversando com o Dr. Davi Wilson, ele que é o atual diretor do Foro da Justiça Federal no Acre. Doutor, no bloco anterior nós falávamos sobre esse processo de interiorização da justiça. Existe um outro processo pelo qual a justiça brasileira vem passando, que é o processo de humanização. Apesar da justiça ser humana, ser feita por seres humanos, muitas vezes por conta da grande estrutura e da burocracia que a gente está acostumado, ela vai se distanciando do seu objeto principal, que são as pessoas, os problemas das pessoas. E algumas ações têm sido feitas pela Justiça Federal para provocar essa reaproximação. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Eu costumo dizer o seguinte: na verdade, o direito serve à humanidade, deve servir. É lógico, o sistema judiciário, a justiça, ela tem algumas formalidades que também tem que ser pensada, essa formalidade, em prol do cidadão. Que formalidade é essa? O devido processo, o direito de defesa, é algo que não se pode abrir mão. E normalmente esse devido processo, o direito de se defender de alguma acusação, de alguma coisa que se fale contra, é algo que implica formalidade. Mas é uma formalidade importante. Quando a gente pensa a justiça como aquela que deve e tem que garantir os direitos das pessoas, talvez a gente possa começar a inverter essa ideia de que justiça é algo distante e que justiça é só punição. Normalmente se passa essa ideia dessa distância, provocada sem dúvida alguma, eu digo, por algumas agentes políticos que fazem parte da justiça. Isso de fato é verdadeiro. Mas assim, normalmente se tem uma ideia assim, de que a justiça é algo distante, que é algo formal, vetusto, né, um termo muito usado, é porque a justiça também significa punição. Mas veja, mesmo no direito penal que pune com prisão, quando se está punindo, quando se está aprisionando alguém, se está também garantindo o direito de outra pessoa, da própria sociedade, de se ver o quê? Afastada de algumas pessoas que devem ser, enfim, apenadas. Então, assim, a gente tem que, primeiro, afirmar isso. O direito está em prol da humanidade. E quem pratica e aplica o direito tem também que agir nesse sentido. As formalidades vão cair, se eu falo isso? Nem todas, porque essas formalidades protegem também os direitos. É lógico, não estou falando de formalismo nem de distanciamento, e é exatamente esse o ponto que é interessante que você coloca. Essa aproximação, para que essas formalidades não distanciem, é que a gente se preocupa sempre. Como é que a gente consegue vencer isso? Porque a gente pode mostrar a instituição como uma instituição que está aberta à população, que a população tem que conhecer, tem que se aproximar e que tem que ver aqui um local que, sim, sem dúvida, vai resolver seu problema. Mas assim, vai resolver seu problema porque vai estar sendo garantido um direito. Eu vou atrás de alguma coisa que é interessante para mim. E eu vou respeitar a justiça exatamente por isso. Porque ela me garante direito. Não porque eu tenho medo dela. Né? Porque eu tenho... Na verdade, o Poder Judiciário é o único que não tem armas. E nem tem o dinheiro. Fica pedindo cofre para resolver os seus problemas. Um poder desarmado. Tem um colega meu que fala sempre isso. Ele vive da sua honra, isso é correto, e vive do seu trabalho, o respeito que se pode ter do judiciário.
Por isso a gente tem que dizer, tem que ter muita ética no exercício dessa atividade, dessa profissão. E tem que trabalhar muito também, né? Porque... Não só dos magistrados como dos servidores. Muito trabalho. E ética é exatamente isso. A ética profissional também é um compromisso com o trabalho que você desenvolve. Então, assim, a aproximação com a justiça da sociedade é a gente defender essas ideias. Já parte daí. Não é só uma questão de eu abrir a porta do judiciário e dizer, podem entrar. Né? Porque isso pode ser muito pouco, se eu não tenho alguns princípios que dizem e justificam isso. Correto. E quando a gente visualiza nesses termos, a gente pode manter a integridade da justiça, que é importante, como garantia de cada cidadão. O que é integridade? Que ela não perca exatamente os seus princípios de funcionamento, mas que ao mesmo tempo eu não feche isso. Eu tenho que dizer o que está fazendo a justiça, eu tenho que prestar contas. Nós temos conselhos para isso hoje em dia, fiscalizações, prestamos contas, dizemos o que estamos fazendo e temos que procurar fazer isso sempre. O que é que a justiça está fazendo? Como é que ela está fazendo para ir a correr atrás do cidadão, no sentido de que, olha, estou facilitando o teu acesso, o teu ingresso. Isso, sem dúvida nenhuma, é uma preocupação norte de que a gente tem na atividade. E até porque o acesso à justiça é uma garantia constitucional. Está na Constituição que todo mundo tem acesso a essa justiça, Sem né, dúvida. professor? E essa humanização passa por algumas atividades. A gente está com uma atividade agora na sessão judiciária, que a gente fez em divulgação, de abrir o espaço para obras de arte, de desenvolver algumas atividades que as pessoas cheguem ali e tenham uma possibilidade de se envolver com alguma outra coisa interessante, que não seja só o seu problema, isso também é correto, que tenha um espaço agradável, que possa lidar com esses temas assim que facilitam a compreensão de vida que a gente tem, que as pessoas têm da sua própria vida, né? E a gente acredita que isso também faz parte desse processo de solução correta dos problemas que a gente vivencia. Problemas sempre vamos ter, né, Diogo? O problema da gente, da justiça, é como saber resolver isso da melhor maneira possível, de acordo com o direito, garantindo a todos a sua integridade. E falando em resolver da melhor maneira possível, como é que é a experiência da justiça itinerante, doutor Davi? Hoje a justiça comprou, a Justiça Federal no Acre tem um ônibus à sua disposição, que leva os juizados especiais federais até onde ele pode chegar, enfim, pelas estradas. Esse ano tem uma atividade prevista, pelo menos até Sena Madureira. O volume de processo é muito grande? Então, isso faz parte da humanização também. A questão das artes fundamental, a gente vai trabalhar nesse sentido, mas assim, o judiciário, o juizado especial, faz parte dessa ideia de aproximação da Justiça Federal com o cidadão, sem dúvida alguma. É correto a gente reconhecer também que por muito tempo a Justiça Federal foi uma justiça, digamos, até elitizada. Causas maiores, de valores maiores, recebiam os advogados, questões de desapropriação, grandes indenizações, enfim. Essas questões não estão acessíveis ao povo de maneira mais geral. Com o juizado a gente tem uma reversão dessa rotina nossa e a gente teve que se abrir, tem que se abrir. Porque o juizado, o valor das causas diminui, então mais gente... Até 60 salários mínimos, o juizado especial federal. E o que acontece? Como a gente não tem a interiorização, mas isso também já é um argumento a favor da interiorização, tem um programa em toda a Justiça Federal do Brasil, nós também temos, que é justamente a realização de juizados itinerantes. O que é isso? É ir nas localidades onde o cidadão está, que não consegue vir na capital, para pleitear seu direito aqui na Justiça Federal. Então nós fomos já em Chapuri, em Brasileia, fomos em Cruzeiro do Sul, que foi feito o maior itinerante do país, não é da primeira região, do país todo. 5 juízes, um mês todinho, fazendo audiências de manhã até de noite, 1.800 audiências no mês, 2.500 atendimentos, algo extraordinário, que você vê a necessidade que se tem ali de instalar uma vara federal. Isso é um argumento com relação à interiorização. Eu acho que talvez esse juizado tenha sido o maior argumento para que se instale logo uma vara Acaba sendo um fato, é um fato a necessidade que se tem ali de se instalar uma vara federal. E esse argumento é que foi apresentado nessa constatação. Mas assim, é interessante ver essa aproximação. Os juízes foram lá, fazem inspeções judiciais, vão na casa do cidadão ver qual a condição de moradia dele para deferir um benefício de carência, por exemplo. Recebem as pessoas, temos as inspeções, além das inspeções, os exames médicos para comprovar algum tipo de deficiência. É todo um aparato que se envolve, que exige muito da gente, muita energia, muito trabalho dos servidores, mas que eles fazem com prazer e com vontade. Eu acho que é porque também vê que está resolvendo de maneira efetiva. A satisfação disso é muito grande da gente, dos juízes, dos servidores. E nós temos sim planejados, autorizados pelo tribunal,
juiz do juizado, temos um juiz novo, doutor Cleberson, vai começar a atividade agora no final do mês aqui. Já tem uma autorização do tribunal para se fazer um itinerante este ano, que seria em Sena Madureira, e nós estamos justamente entabulando a organização disso, como isso vai se dar. Nós temos de fato um ônibus super equipado para fazer esse tipo de atividade, com gabinetes, com toda a estrutura para fazer perícia médica também, audiências, e nós vamos de fato estabelecer essa atividade, enfim, no correr do ano. Muito bacana. Doutor Davi, o senhor também é doutor em Direito Constitucional e professor da Universidade Federal do Acre. Como é que o senhor avalia a questão dos direitos fundamentais relativos à educação, que constam na nossa Constituição, e a efetividade deles, e a relação que eles têm, que essa situação que a educação passa no país, com os futuros profissionais do direito que vão assumir a justiça daqui a algum tempo? Essa é uma pergunta muito interessante, Diogo. A partir de 80, particularmente a partir de 80, com a redemocratização do país, os cursos de direito foram colocados em questionamento. E esse questionamento talvez se estenda até hoje. Ele foi mais forte, esse questionamento, se fez muita crítica, se fez propostas novas de reformulação de grade, de a concepção do que se quer formar exatamente, do que se quer estudar, em razão daquele momento e das necessidades que a gente sempre tem. Quem está lidando com o direito está lidando com a base da organização da sociedade. Eu falo com muito gosto com relação ao direito e aos direitos, porque assim vejo que exatamente não é uma ferramenta, sabe? Porque assim a gente não manipula o direito. O direito quem faz e constrói é o povo. Nós executamos de fato o direito de uma maneira no processo. Mas se a gente compreende bem qual a finalidade de uma ordem jurídica democrática, isso passa pelo estudo, sem dúvida nenhuma, o foco que você tem no estudo, você talvez se insira melhor e consiga vislumbrar melhor qual a tua responsabilidade. Não só como juiz, como professor de direito, como advogado, como procurador, como promotor. Nós temos muitas responsabilidades. Eu não falo de poderes, eu costumo falar de funções, atribuições e responsabilidades. Nós só podemos manter essa convivência que a gente tem em sociedade através do direito. Nós não temos mais um substituto. Acabou o fundamento religioso. Não para acabar a religião, cada um pode professar o seu credo. Mas assim, enquanto fundamento do Estado, acabou. É o direito que substitui alguns outros valores, permitindo que a gente tenha as liberdades. E só através do direito que nós conseguimos fazer isso, dos direitos fundamentais, do seu exercício pleno. Então, assim, tem muita importância uma boa educação jurídica, não só de quem está se formando, mas também de toda a comunidade, toda a população, informação com relação aos seus direitos. É lógico, pesa muito mais a responsabilidade de quem tem a possibilidade, até o privilégio, no nosso caso, de frequentar uma escola de direito, que é um recurso mais do que escasso na nossa sociedade. Então, assim, quem está fazendo isso tinha que despertar para isso e dar valor ao que está fazendo, porque vai ter responsabilidades a assumir. Não é fazer mudanças por conta própria e cabeça própria, e achar que vai mudar o mundo, não. Mas é ver que tem muitas responsabilidades para quê? Para que as liberdades de todos sejam observadas. Então eu vejo a educação exatamente nesse contexto também. Correto. Doutor Davi, abordando esse tema, como é que o senhor vê então a proliferação de cursos jurídicos aqui no Acre? A gente tem mais 2 universidades com cursos, universidades particulares com curso de Direito, a FIRB e a Uninorte, além do curso da Universidade Federal do Acre. Como é que o senhor, com que olhos o senhor vê essa situação? Isso é positivo para o judiciário e para a organização social do Acre? Até porque os cursos de Direito, na sua grande maioria, no começo da nossa história, eles foram instituídos para que os cargos públicos fossem ocupados e para formar mão de obra, para trabalhar nesse sentido. Como é que o senhor vê essa situação? Eu não vejo como algo negativo, não. A gente pode até questionar a questão do ensino superior não ter investimentos que supram a demanda que se tem, porque vai surgir a universidade particular quando você não atende a demanda. Então, no caso do direito, de novo, na UFAC, a gente tem o curso mais concorrido no vestibular. Até mais que medicina, novamente se mantém assim. Então, há uma demanda muito grande. De repente, pessoas tomam iniciativa para suprir essa demanda.
E no caso das duas universidades que a gente tem de faculdade de Direito aqui, eu vejo um envolvimento e uma atividade interessante, inclusive, delas. Fazem encontros, debates, os alunos muito envolvidos, muito interessados. Isso é importante, não é porque é particular que a gente não concorda. O que a gente tem que falar sempre é o seguinte, que seja um bom curso de Direito. E é indistintamente, inclusive. Então, assim, se o Estado não está atendendo a demanda, é evidente que isso vai acontecer, digo, não só em Direito, como em outras áreas também, sabe? Mas que aconteça com esses critérios, né? Que, enfim, não estou dirigindo a palavra às particulares. Claro. A tudo que diz respeito a uma escola de Direito, né? Correto. Doutor, e para esse ano de 2006, qual é o principal desafio da Justiça Federal? A gente está chegando ao final dessa entrevista. Acho que os desafios se mantêm permanentemente, né? A gente tem o desafio de manter o bom trabalho que a gente tem, dos colegas que estão sempre comprometidos, dos funcionários que estão sempre trabalhando, nós temos itinerante para fazer. O desafio é exatamente esse, dar continuidade, melhorar do que for possível, se é que é possível melhorar, mas a gente tem sempre que buscar isso, e eu acredito nisso, acredito que isso é possível também, e a gente quer exatamente isso, expandir. Tomara que a gente tenha uma boa notícia de criação de varas novas e que uma vara dessas vá para Cruzeiro do Sul. Seria uma excelente notícia, né? Tomara, então. Muito obrigado pela sua participação aqui no Ideias da Aldeia, doutor Davi Wilson. Obrigado, Diogo. Obrigado também às 22 cidades, principalmente Cruzeiro do Sul, que recebeu essa boa notícia aqui do doutor Davi, nesse bate-papo aqui no Ideias da Aldeia sobre a Justiça Federal no Acre. Até a próxima, a gente se vê.